Garantia locatícia, um dos temas mais difíceis quando se fala em locação, tanto residencial quanto comercial. Eu ouço essa pergunta quase que diariamente. Hoje mesmo um cliente me perguntou: qual a melhor garantia na sua opinião? Eu digo, não existe a melhor. Cada contrato, cada locação tem a sua característica e vai ter uma garantia mais indicada. Seguro fiança, fiador, caução, capitalização, nenhuma garantia. Nenhuma garantia? Pegarmos o caso do Grupo Oxxo, ele tem como proprietários, acionistas, o grupo da Shell, através da Raízen, Coca-Cola, através da Espal, que é a maior engarrafadora de Coca-Cola na América Latina, e você faz um contrato com 10 anos sem garantia formal, mas não precisa, na verdade, não precisa de uma garantia para quem está alugando para Coca-Cola e Shell, não precisa. Muito bom dia, meu nome é Moisés Ganan, esse é o segundo vídeo no canal Casa, AP e CIA. Prometi fazer uma gravação sobre garantias locatícias, logicamente, mas eu vou dividir em alguns vídeos para não ficar muito cansativo, muito maçante. Então hoje vamos falar sobre fiador, fiança. Principal característica do fiador, uma figura que entra no contrato garantindo que o pagamento seja efetuado se o locatário falhar. Então, o que precisa? Primeira coisa que precisa ter um bom fiador: confiabilidade. Então, o ideal seria quando é um parente muito próximo, pai, mãe, filho, porque esse relacionamento dá aquela obrigação para o fiador, além do nome dele, do nome dos locatários, essa relação familiar ou entre sócios também é muito bem aceita. Que não tem aquele risco de fiador profissional, por exemplo, que vem com a ficha pronta, vem com tudo prontinho, tudo, não precisa nem pedir, a pessoa já vem com o envelope, é típico, tá aqui, aí você abre o olho, tá muito bonitinho o negócio. O fiador ele tem que ter capacidade de pagamento, exatamente, óbvio, que se ele vai assumir um risco, ele tem que ter condições. Antes de você colocar um fiador, chega na hora dele pagar, ele fala: mas eu não tenho dinheiro. Tem que ter um imóvel. Por que o imóvel? Porque o imóvel demonstra estrutura financeira. Essa estrutura patrimonial demonstra que o fiador ele tem condições também de honrar. Não é uma garantia por si só. O imóvel não fica preso, não fica alienado. Ele é citado no contrato como patrimônio, mas ele pode ser vendido, pode ser alugado. O compromisso do fiador seria substituir esse bem. Só que na prática, se ele vender o imóvel, acaba-se não tendo essa informação, pelo menos de forma rápida. Nós costumamos fazer uma atualização cadastral de tempos em tempos nas locações, que a imobiliária administra, mas você não tem aquela agilidade, é impossível saber no momento que o imóvel possa ser vendido. Então, o que é uma garantia muito aceita, inclusive por grandes investidores, que têm um número grande de imóveis e gostam dessa garantia, desde que o fiador seja muito bem checado, logicamente. Porque todo o patrimônio do fiador, inclusive carro, dinheiro em banco, joias, qualquer coisa pode ser executada numa dívida imobiliária. Inclusive um único imóvel, que antigamente era dado como bem de família, não podia ser executado. De um tempo para cá, tem jurisprudência já que esse bem pode ser tomado, porque o fiador ofereceu esse imóvel como garantia. E do outro lado, tem um proprietário que precisa receber. Então não adianta você se oferecer como fiador, indicar um imóvel e depois vir falar que esse imóvel é sua moradia. Você não devia ter aceito, você não precisava entrar nesse contrato. Entrou, tem que acompanhar até o final. A garantia do fiador, ela se extingue com o fim do contrato, com a devolução do imóvel, ou se alguma coisa ocorrer na locação, houver alguma alteração e ele não estiver de acordo. Então ele pode se eximir dessa obrigação por escrito. Tudo na locação comercial, residencial, ela é feita por escrito. Só que durante 90 dias ele continua com a obrigação. Ele não pode chegar simplesmente e falar: não sou mais fiador, estou saindo. Se houver uma alteração na relação locatícia, ele pode se apresentar como desistência
só que durante 90 dias ele ainda garante o contrato. Isso ocorre muito em separação. Um casal tem um fiador, que é pai e mãe de uma das partes, dos cônjuges, e tem uma separação, um divórcio. E aí quem fica no imóvel, de repente, não é aquela pessoa que seria garantida pelos fiadores. Só que durante 90 dias eles têm que permanecer, os fiadores têm que permanecer como garantidores. E qualquer bem que esse fiador tenha pode ser executado. Essa é uma garantia rápida, de execução rápida, porque o fiador ele pode ser cobrado ao mesmo tempo, simultaneamente ao locatário. Como eu já disse, todo o patrimônio entra como garantidor, não só aquele imóvel indicado. É uma cobrança um pouco mais rápida, nada no Brasil é muito rápido, na verdade. O nosso judiciário é um pouquinho lento, mas acaba andando. E nós já vimos diversos casos aqui que os próprios fiadores chegam e pagam a dívida porque eles têm um nome a zelar, têm uma ficha e não querem ter prejuízo, acaba tendo que pagar. Ok? Então esses são os principais pontos do fiador: a renda bem comprovada, patrimônio, idoneidade e vínculo com os locatários. Essas são as principais características do seguro, da garantia, da garantia de fiador. No próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre seguro-fiança. Seguro-fiança tem outras características, tem um custo que o fiador não tem para contratação. Vamos falar sobre um pouco, para não ficar um vídeo muito longo, vamos falar um pouquinho no próximo vídeo, tá bom? Obrigado a todos, aguardo aqui os comentários, perguntas, sugestões e um abraço a todos, muito obrigado.